Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal GUB, Grupo Ufológico Bezerrense. Eu sou Adalberto Silva e no vídeo de hoje eu vou trazer uma polêmica, entre aspas, sobre os Greys. Vocês conhecem os Greys? Vocês sabem quem são essa raça? Claro que sabem, não é pessoal? Esses seres são nada mais nada menos que a maioria dos seres extraterrestres que nos visitam. Quando eu falo a maioria é porque cerca de 80%, vamos colocar assim, 80% das raças abdutoras são os Greys. Então, logo após a vinheta, vamos debater um pouco sobre essa polêmica que eu vou trazer sobre essa raça, os Greys. Bem pessoal, logo de início eu vou dizer que existem pouquíssimas pessoas que falam bem sobre essa raça. Para falar a verdade, eu acho que apenas, deixa eu ver, umas 4 pessoas aqui no Brasil que falam abertamente que essa raça é uma raça positiva. Porém, a grande polêmica é sobre exatamente isso. Os Greys são positivos ou negativos? Ou melhor, na linguagem coloquial, eles são do bem ou do mal? Para debatermos sobre isso, temos que ir atrás de vários pontos, de várias afirmativas que nos leva a crer que essa raça é positiva ou negativa. Primeiramente, não é fácil você debater sobre esse assunto devido simplesmente pelo fato de que as pessoas julgam desnecessariamente sem saber o que realmente se passa com as várias raças que habitam esse imensidão do universo. Quem somos nós para julgarmos a índole de uma pessoa aqui mesmo do nosso planeta? Nós não somos ninguém, nós não temos essa capacidade de discernir. E mesmo quando nós tentamos fazer isso, nós acabamos puxando para um lado erroneamente, digamos assim, crítico e não analítico, e também não nos colocamos no lugar da outra pessoa. Porém, nós estamos falando aqui de raças, seres que não estão em convívio diretamente conosco. Então fica praticamente impossível de você os classificar como positivos ou negativos. O que nós temos são as várias experiências de abduzidos e contatados. Então são esses aspectos, são essas experiências dos abduzidos e dos contactados que vão nos passar alguma clareza sobre essa narrativa de que os seres Greys são positivos ou negativos. Então vamos lá. Mas como surgiu o medo desses seres baixinhos? Porque os Greys são exatamente baixinhos, 1,5 m mais ou menos, com uma cabeçona grande, com um olhão amendoado negro e sua pele acinzentada, por isso o seu nome Greys. Então, de onde surgiram esses boatos ou essas falácias sobre que os Greys eram do mal? Essa é uma pergunta muito simples e muito fácil de responder. Simplesmente os Greys são considerados negativos pelo simples fato de que eles são os responsáveis pela maioria das abduções. E só por esse fato, as pessoas que foram abduzidas atribuem todas as suas experiências negativas, entre aspas, porque geralmente essas experiências de abduções são extremamente traumáticas para as pessoas que estão sendo abduzidas. Então essas pessoas atribuem essas más experiências àqueles seres que estão realizando tais procedimentos. Então esse é o ponto principal que nos leva a saber que os Greys são negativos. Bom pessoal, o que ocorre é que esses seres não vêm aqui para o nosso planeta para dar contatos. Eles simplesmente vêm, fazem o que faz, abduzem, fazem todos os exames necessários e devolvem as pessoas em seu devido lugar. Não dão o contato abertamente, como por exemplo vários outros seres
aí que fizeram abduções, entre aspas, como por exemplo o caso Carran, que Hermínio e Bianca foram abduzidos, porém eles deram o contato e não foi tão traumático assim, pelo menos para Bianca, porque para o Hermínio foi bastante traumático. Então esses seres Greys vêm, abduzem, fazem todos os procedimentos, dopam a pessoa, devolvem em seu lugar de origem. Então isso é a marca registrada dos Greys, eles não dão contatos. Outra coisa bastante interessante que pesa muito para as pessoas afirmarem que os Greys são realmente negativos é sua aparência. Sua aparência é no mínimo um pouco estranho, como visto que já falei anteriormente. Eles são baixinhos, com aproximadamente 1,5 m, com a pele acinzentada, com olhão grandão, amendoados, negros e a cabeça um pouco desproporcional ao seu corpo. Então essas características, como nós seres humanos já temos a premissa de apenas cultuar o que é belo e o que é um pouco assim diferente, nós temos a tendência de deixar de lado, de zoar, de criticar. Então essa aparência desses seres também contribui para a sua negatividade, entre aspas, em relação às pessoas. Mas e então, quais são os pontos que nós podemos afirmar que esses seres são positivos? Um dos primeiros pontos que a maioria das pessoas tendem a falar é que eles realizam as abduções e não fazem nenhum mal aparente, entre aspas. Apenas fazem os exames necessários, fazem as condutas operacionais daquela abdução e devolvem. Ou seja, eles não fizeram nenhum mal àquela pessoa. Um outro ponto é que esses seres atualmente estão dando contato aberto para algumas pessoas. Não todas. Algumas pessoas estão tendo contato. Quando eu falo contato, não é uma abdução para depois dar o contato tipo Hermínio e Bianca. É simplesmente eles chegam para você e dão o contato. Eles conversam com você, eles passam alguma mensagem e dizem o que querem com aquela pessoa que está sendo contactada pelos Greys. Como eu falei, são pouquíssimas pessoas que têm esse lado, essa interação com os Greys. Se vocês quiserem pesquisar aí pela net, vão encontrar algumas pessoas falando. Um deles é o professor Laércio Fonseca, que é tão criticado devido a ter uma visão totalmente diferenciada em relação a esses seres pequenininhos. Então são realmente pouquíssimas pessoas. Quem fala mais abertamente é o professor Laércio Fonseca, por isso eu citei o nome dele aqui. Também existem outras pessoas, não muitas, que também são contactadas pelos Greys, porém não falam abertamente e eu não vou dizer aqui para vocês, mas vocês têm como ir atrás de quem são essas pessoas e quem sabe mudar um pouco de ideia em relação a esses pequeninos. Muitas pessoas falam que os Greys são uma raça mecânica, ou seja, eles evoluíram a tal ponto tecnologicamente que perderam a sua moralidade e espiritualidade e por isso estariam fazendo essas abduções para que pudessem adquirir aos poucos esse aprendizado novamente sobre emoções, porque eles não têm nenhuma emoção. Eles fazem a abdução, não esboçam nenhuma emoção sequer. Se está doendo ou não, para eles tanto faz. Por isso também essa negatividade por parte dos abduzidos pelos Greys. Porém, em algumas pesquisas realizadas por mim e por tantas outras pessoas que vão atrás de respostas, não ficam apenas na premissa de ouvirem o que as outras pessoas falam e assimilam isso para elas. Não. O correto é você ver o vídeo. Por exemplo, vocês estão vendo o que eu estou falando aqui agora, vocês tendem a não concordar, porque isso é importante. Vocês têm que ir atrás de mais informações para saber se aquilo realmente corrobora ou não. Então, eu sou dessas pessoas, desses pesquisadores que vejo o trabalho dos outros, não critico, porque cada um está em seu momento, em sua evolução. Então, eu vou atrás de minhas próprias respostas. E o que eu pude trazer aqui nesse vídeo atualmente é a seguinte informação, que os Greys não são máquinas mecânicas, não são robôs biomecânicos, digamos assim, em uma fusão entre seres biológicos e mecânicos. Esses seres são uma raça operacional, como tantas outras que há por aí, porém em prol
de um dever a ser cumprido. Então eles simplesmente vêm, fazem o seu trabalho de maneira excelente, excepcional, e simplesmente vão embora sem dar nenhum contato. Então essa raça não é seres biomecânicos, e sim uma raça propriamente dito. E para aquelas pessoas que falam que eles não têm emoção, assim, entre aspas, é porque durante o seu trabalho eles não esboçam nenhuma emoção aparente. Porém, os poucos contactados que têm com esses seres falam que eles são bastante brincalhões, curiosos e muito evoluídos em todos os aspectos. Então vamos recapitular o que eu falei até agora. Os Greys têm essa má fama de serem considerados os maus da história, os seres extremamente negativos, devido realizarem um trabalho de 80% das abduções são feitas por eles. Então daí já vem a premissa de que todas as pessoas que foram abduzidas e passaram por experiências traumáticas devido a não conhecer o fato, o assunto ufologia e o assunto abdução principalmente, tendem a falar mal desses seres devido às suas experiências. Outro ponto também é que eles não esboçam nenhuma emoção aparente no momento da abdução e logo pós a abdução também. Outra coisa é que eles não vieram aqui para dar contato, pelo menos não antigamente. Agora já está mudando um pouco essa fase, essa premissa de não contactar os seres humanos. E o lado que nós consideramos que esses seres são positivos é exatamente aquelas pessoas, pouquíssimas pessoas inclusive, que estão sendo contactadas por esses seres, porque a partir de agora, já há algum tempo, não a partir de agora, mas há algum tempo, ele já vem dando o contato, não a todas as pessoas, porém aqueles que eles realmente acham que têm a condição de entender a evolução desses seres, eles estão contactando, e quem tem essa chance de entrar em contato com esses seres falam que eles são extremamente brincalhões e que têm um senso de humor incrível e são bastante desenvolvidos. Sim, pessoal, já ia me esquecendo que além de Laércio Fonseca, quem falou abertamente dos Greys, deles serem uma raça extremamente evoluída e do lado bom da força, digamos assim, entre aspas, foi nada mais nada menos que Chico Xavier. Ele entrou em contato com esses seres, ou melhor, esses seres entraram em contato com ele, e ele simplesmente disse que esses seres são extremamente bondosos e altamente evoluídos. Porém, eu não estou aqui para dizer que eles são positivos ou negativos. Estou apenas entregando a vocês alguns fatos, alguns pontos de pesquisas que vocês podem estar indo atrás e abrangindo mais o seu conhecimento sobre essa raça, os Greys. Obrigado a todos que ficaram aqui para assistir esse vídeo. Claro, é um tema bastante complexo, é um tema que requer muitos estudos, porém eu trouxe apenas a ponta do iceberg para que vocês possam emergir o restante desse conhecimento. Então, bons estudos, muita paz, amor e harmonia. Namastê a todos. Nos sigam no Twitter, no Facebook, no Instagram e não se esqueçam de se inscrever no canal.